Leio porque escrevo e porque escrevi. Muitas vezes não leio o que escrevi, mas agora vou ler porque escrevi para esta ocasião e espero ser ouvido e dar o que falar, por isso vou tentar ler bem. Assim sendo, a leitura será o meu meio de transmissão. Peço toda a vossa atenção. Não sei se vos diga, se vos conte, ou seja, se serei dramático ou épico. Proclamo-se o fim das conotações, sob a pena de ser mal entendido ou de diminuir a vossa concentração. Já que caro a espectador da forma como a concebo, isto é, o espectador que eu procuro ser todos os dias, é com efeito um ser humano deslumbrado, com uma abertura fácil como as latas de cavala. Um rebelde dentro dos seus limites, um desmemoriado nas ligações sempre perigosas com o meio artístico e já agora académico, um corpo poroso e desafetado, um ativista da decepção, que só quer dizer aceitar aquilo que não inflama. Porque não nos podemos esquecer que só assim é que alargamos o espectro da percepção ou suspendemos as nossas convicções. E, sobretudo, só assim acedemos aos mistérios e encantos da vida, mesmo que se sinta dor, angústia, melancolia, horror, choque e distorção. Quem é que não gosta de caleidoscópios? Mas estejam à vontade, porque um dia também já fui um ascético, um descrente, um indiferente, um impávido, um hipercontrolado, um ressabiado, um derrotista, um autofágico e um sádico primário. Um impaciente, um crítico com ou sem óculos. É melhor que seja com óculos. E que inaugura ou enfrenta sempre cada espetáculo, a ação performativa. Leitura, com uma naturalidade imposta e armado de uma suspeição ávida de exercer um juízo coercivo. Decidido, por isso, a suspender, ao primeiro sinal de decepção, o seu trabalho. Depois desta introdução, é imperativo o aviso à embarcação. Não vou conseguir ler tudo o que escrevi, nem dizer tudo o que queria. Porquanto vou ter que fazer escolhas em cima do tempo. Perdoem-me, mas como não acredito na linearidade e em arcos dramáticos, espero que me acompanhem nesta viagem que pode ser um pouco turbulenta e seguramente atribulada. Seguramente, talvez não seja o melhor advérbio. Expectativamente ou previsivelmente atribulada. Aceite-se a contingência. Permitam-me também este parênteses para falar da Lucrécia Martel, que assistia, felizmente, no dia 1 de maio, e o trabalhador em que procuro sempre fazer qualquer coisa, uma conferência maravilhosa que ela deu, uma masterclass, na Culturgest, em que, entre outras coisas, enfim, fica completamente cilindrado, não pela novidade, mas pela forma potente como ela apresentou a sua relação com o tempo e que quem conhece a filmografia dela consegue perceber precisamente essa potência de uma outra visão do tempo, não obediente aos arcos dramáticos e a uma ideia de tempo evolutivo ou linear. Ela diz uma coisa que tem muito a ver também com esta contingência, que é aceitar tudo o que não posso dizer, nem posso ficar à espera que... enfim, estavam-me a ouvir bem, não estavam? Espero. Que é, pronto, não digo agora, mas vai ficar no texto, portanto, depois se quiserem ler, que é esta coisa de que eu acho que também é muito potente esta visão dela, não é? Que é a esperança faz-nos depreciar o presente, não é? E o presente é o corpo. Pronto, e sendo assim, aqui vai. Por isso, deixemos-nos ir. Somos todos produto das circunstâncias. Eu disse produto, não disse produtos. Permitam-me a partilha de uma ocorrência transformadora que me traz até aqui. Sem ela, não estaria aqui, não tenho a mais pequena dúvida, pelo menos não estaria aqui agora a iniciar algo em torno do desformato da conferência e performance. Nesse acontecimento performativo, cumpriu-se essa aspiração enquanto espectador passível de atingir uma dimensão sem retorno e sentida por todos as espectadores, no aqui e agora performativo. Essa aspiração assenta em poder operar em simultâneo uma leitura fabulizante que procura extrair do espetáculo uma ou várias lições para a vida, uma leitura artística que sobretudo tem em conta os autores, as autorias, a corrente artística a que pertence, os conceitos base da criação, os seus trabalhos anteriores, uma leitura estética, interessada sobretudo nos aspectos estilísticos, o trabalho sobre o corpo, o texto, a ausência dele, as palavras, a contracena, o espaço cênico, o som e a imagem, uma leitura argumentativa, vê o espetáculo para poder formular sobre ele um discurso e, finalmente, uma leitura energética, que procura relacionar o espetáculo com aspectos reais ou fantasmáticos da vida privada e, sobretudo, da vida de cada um de nós. Tudo isto aconteceu. O suspense quanto a esse acontecimento performativo é propositado. E sendo falso, resulta autêntico sem ser verdadeiro, aqui e agora. Eis o acontecimento. Dia 26 de setembro de 2003,
às 22 horas, na sala polivalente do Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa. Título: Product of Circumstances. Uma conferência performance de Xavier Leroy, que foi programada numa ilha 3, número 3, de um festival, era uma espécie de festival, um grande seminário, como o programador, o Martin Spenberg, preferiu, uma espécie de grande seminário Capitals, que foi 2 anos de festival que substituiu o saudoso ACART. Para já, é importante aqui se falar só aqui uma nota também em cima do discurso, que é, este título para mim também foi muito estilhaçou num futuro, porque, de facto, e é verdade, sem essa ocorrência, não teria, se calhar, desenvolvido, ou tão cedo desenvolvido este formato, ou este formato da conferência performance. E até o título, acho que não só remete para essas circunstâncias, para as circunstâncias da vida, como também para uma circunstância mais existencial, ou do ponto de vista até artístico, não é? Nós somos muito aquilo que nos vai acontecendo. Sobretudo ao nível dos encontros e ao nível daquilo que se pode denominar como, enfim, o que nos vai acontecendo no dia-a-dia. Só uma nota sobre o Xavier Leroy, que importa relativamente aqui ao próprio texto. O Xavier Leroy, que, como sabem, é neste momento uma superstar da constelação da dança contemporânea europeia e, por que não dizer, internacional, que foi cognomeado como o experimentador. Eu só faço esta referência porque é importante também perceber, e também vindo aqui na esteira do que a Zé Maria disse, que é esta necessidade de categorização e a forma como se afronta não é, as identidades de pessoas que de repente começam a habitar ou a povoar o campo artístico, e esta necessidade que a reflexão e a teoria têm de capturar e, de certa forma, categorizar logo quem vem de outra área e começa a querer povoar o campo artístico. Vejam bem logo estas etiquetas todas, não é? Cognomeado como o experimentador, o desmistificador, o supercérebro, o incorruptível, o utopista, no fundo quase como se as pessoas que praticavam teatro, dança, até então, essas categorias não pudessem lhes ser remetidas. Bom, que é logo assim também uma coisa muito estranha. O que define desde logo é a forma como esse trabalho é encarado dele. Apesar das lutas de poder sobre as definições não interessarem, o trabalho de Leroy é estigmatizado e lacrado com rótulos cheios de expectativas, que foram e continuam a ser criadas também pelo seu discurso provido de preocupações políticas correspondentes no que diz respeito à noção de espetáculo, que em conjunto com a ação performativa são capazes de fazer chiar plateias, independentemente de nelas estarem sentadas habituês ou espectadores irregulares. Esta conferência performance, só para descrever, partilha a sua trajetória pessoal a partir da sua tese doutoral, na altura, já acabada, em Biologia Molecular e Celular, e os seus primeiros passos e a sua ligação à dança contemporânea. As suas estratégias de comunicação, assumidas como uma coreografia, conceberam e imaginaram novos modos de comunicação verbal e não verbal, procurando aproximar as brechas, as distâncias, as lacunas diagnosticadas pelo Xavier Leroy, entre ciência e performance art com o seu próprio corpo. A partir deste trabalho, que se revelou como uma epifania, o meu vínculo ao formato de conferência e performance foi imediato e duradouro até hoje, aqui e agora. Mais uma vez se comprova, comportamento gera comportamento, e nem sempre negativamente. As suas motivações eram simétricas às minhas. Mais adiante, cumprirei mais efetivamente o que acabei de dizer. Quando a forma começa a falar, a conferência e performance. Partindo do desformato da conferência e performance e da sua genealogia transdisciplinar, proponho, então, explorar essa modalidade híbrida que cruza as artes performativas e visuais nesse interstício chamado arte da performance, com o pensamento, teoria e literatura nos seus modos convencionais de expressar e partilhar aos outros. Este formato de conferência e performance cria, num paradoxo delicioso e desejante, uma zona de conforto e um espaço de liberdade, quer para artistas, quer para pensadores e teóricos que, em busca de novos lugares, novas práticas de investigação e de novos comportamentos artísticos e de pesquisa, se aventuram em promover encontros inusitados a partir de uma deslocação e alargamento do formato da conferência até aos seus limites entre conhecimento, artes
e a noção de performatividade. Abro aqui um pequeno parênteses para a minha primeira definição de conferência performance, na altura quando estava a trabalhar no Capitals, quando artista convidado residente, e até em conversa com a Marida Cis, que era uma das programadoras do festival, foi precisamente a noção de conferência performance como esta ideia de levar até aos seus limites o formato da conferência. Não é, quer dizer, na altura satisfez-me, não é evidentemente satisfatório, não podemos ficar só por aí, mas parece-me também interessante explorar não é, os primórdios dessa definição. Bom, avançando. Há muitos exemplos, enfim, darei mais alguns, mas há imensos exemplos de conferências de performances que, quer preferidas e performatizadas por artistas ou por teóricos, ou pelos dois, e conversando alguma fricção com essas divisões e perfis puros. Não me sinto muito confortável em dividir artistas e teóricos, mas pronto, fica aqui já esse comentário, essa nota de rodapé. Procurarei relevar um modo como este desformato possibilita a criação de um campo fértil que demonstra a coexistência infinitamente extensível, até aos limites da nossa imaginação, entre manifestações singulares da nossa subjetividade. Ao abordar e interrogar um desformato que aproxima a teoria da prática e vice-versa, mas que quer ir para além disso, esta comunicação possibilita o tráfico entre a escrita e os contextos performativos, contribuindo para o hibridismo e para a afirmação de géneros artísticos intermédios, assim como para a exploração da narratividade, através do gesto e do movimento, a partir de palavras e, claro, vice-versa. Bom, eu tinha aqui um enquadramento histórico, mas creio que... Quanto tempo é que tenho? Tem cerca de 7 minutos. Muito bem. 7 para 8. Sim. Muito bem. Podemos ir até aos Eu estou sempre a negociar. Estou sempre a negociar o tempo, porque como sou um disfuncional com o tempo, e eu não dou muito mal com o tempo, portanto estou sempre a tentar estender a coisa. Bom, então só aqui uma pequena... Dou-vos só 2 ou 3 exemplos, só para situarem enfim, o próprio formato, quando é que ele começou a ser ouvido. É curioso porque este formato, desde a sua genealogia, digamos, desde a sua, se quiserem, enfim, nascimento, enfim, a aparição, melhor dito, a revelação, melhor dito, se calhar, sempre incorporou estes elementos das comunicações no campo académico e da arte da performance. Esse diálogo é desde logo é fundacional e é, até aos dias de hoje, interminável. Apareceram nessa fase inicial como uma espécie de meta-performances, meta-conferências, mas no fundo aquilo que se percebeu logo é que podia ser uma modalidade, um espaço-tempo em que se produzia conhecimento e significado em cada uma das formas a que se referiam. Gostava imenso de vos dar a história, não tenho tempo, que servia de cama, numa melhor cama para a especulação, e a história também em si é encantadora, mas não tenho tempo, só 2 ou 3 exemplos para terem também aqui um link com a própria tradição e com a própria história. O John Cage foi talvez um dos primeiros artistas, nunca consigo, até porque não sou historiador e porque também não tenho uma perspectiva tão historicista da realidade, e acho que nunca se consegue dizer que isto foi o primeiro acontecimento de uma determinada área, ou de um determinado campo artístico. O John Cage desenvolveu algo a que chamou uma palestra de demonstração, em 1949, em que chama precisamente uma palestra ou uma conferência sobre o nada. E também se entende, evidentemente, como é que surgiu isto. Pronto, vou só dar exatamente só essas pequenas referências, porque quero chegar ao fim. Depois, a partir dos anos 60 e seguindo a esteira do Cage, artistas como Lamont Young, Walter de Maria, Henry Flint e, acima de tudo, Robert Morris, conceberam e escreveram inúmeras conferências que se filiaram nos princípios estabelecidos pelo Cage. Depois houve também o Gustav Metzger, quando da primeira leitura do manifesto, escrito em 1959, da arte autodestrutiva, faz uma leitura desse próprio manifesto em 64, e ele é logo considerado e classificado enquanto algo que se aproxima precisamente de uma não conferência, de algo que procura estar para lá da conferência, quase como uma nova forma de arte. Depois também o próprio Robert Morris faz um experimento com o historiador de arte, o Erwin Panofsky, em que faz um vídeo de 21 minutos, onde há uma explicação, uma espécie de mini-aula do Panofsky, que também é considerado e é visto, pelos teóricos e pelos artistas de então, como, lá está, uma tentativa de um novo experimento a fim de produzir uma nova forma de arte, ou uma nova configuração. E depois, a partir daí, anos 70, 80, o Dan Graham, com o intérprete público espelho, em 75, o Boyce,
cada pessoa como artista no caminho para o Freedom Figure of Social Organism em 78, André Fraser, Museum Allied, são múltiplos os exemplos, mas eu tenho que avançar. No fundo, aqui o que importa é que ver que todos estes artistas e teóricos olhar, ou seja, começaram a perceber que a conferência performance era de facto um campo muito fértil e que lhes dava, enfim, espaço para cumprirem e aplicarem as suas orientações de pesquisa, para irem partilhando, no fundo, também essas próprias orientações, esses próprios resultados da pesquisa, e não tanto confinados só à produção no contexto académico. Portanto, mais uma vez aí, por isso é que eu falo nisto como um interstício paradisíaco, não é? Como um espaço de liberdade. É também um espaço onde se procura habitar, nem que seja temporariamente, para, no fundo, também, enfim, sentir o mundo, não é? E a partilha de uma outra maneira que não seja uma maneira puramente ou expectavelmente convencional. Bom, avanço. Estas pequenas pausas são saltos no texto, são manchas de texto que eu vou deixar para outra ocasião, sem remorso e sem angústia. Mas não antes de ir para a última parte, que tem a ver com, enfim, uma pequena revisitação, uma visita panorâmica sobre a quase dezena de conferências de performances que já fiz até hoje. Ainda ontem lembrei-me do Cummings e de um livro a que volto regularmente, que são as 6 inconferências que estão publicadas na Assírio Alvim, para vos dizer que, apesar do Cage estar a fazer algo não é, numa área supostamente diferente, já o Cummings, em 52 e 53, quando prefere as conferências em Harvard, que estão publicadas pela Assírio Alvim nesse volume, 6 inconferências, um livro que eu aconselho vivamente, não só, enfim, por aquilo que é a literatura, por aquilo que é a escrita do Cummings, mas por aquilo que é dito, não é? A forma como é dito pelo Cummings. Ele logo aí utiliza a expressão non-lectures, não é? Que foi brilhantemente traduzido pela Cília Rego pelo termo inconferências. Portanto, estão a ver que já aqui também, não é, uma tentativa também de dar, do ponto de vista da linguagem, uma outra forma de olhar para o formato da conferência. E também, que há uns tempos, no São Luís, falava-se em desconferências. Não é? Portanto, aqui uma série de prefixos que procuram exatamente alargar, não anular, no fundo, não é afrontar, é afrontar mesmo de um ponto de vista salutar e saudável, não negar. Bom, não resisto só a citar algo aqui à volta das conferências do Cummings, porque me interessa muito nesta relação com o tempo. Num tom predominantemente autobiográfico, o autor revela quais os valores em que fundamenta a sua retórica tipográfica. Esses valores são ser e crescer, que ele entende como metáforas da autotranscendência, de um processo de autodescoberta que, de acordo com a definição apresentada na Inconferência 5, e isto, para mim, é algo que também, enfim, não só me comove na leitura, como acabo por me escrever quase como princípio de vida, e de olhar para o tempo, consiste em morrer no tempo e renascer para a eternidade. Neste eterno agora só ocorrem verdades incomensuráveis, ilimitáveis ou infinitas, sonhos, milagres, vida e beleza, originados pelos mistérios humanos, como o amor, a arte e a religião. A defesa destes valores conduz o poeta à derrogação de outros, como executar, conhecer, acreditar e pensar, atividades subordinadas às restrições do tempo. E como o tempo é restrito, eu vou saltar. Vou saltar já, porque tinha aqui mais coisas, mas enfim, vou fechar abruptamente este parênteses, este tinha escrito, já estava a prever a pressão. Bom, no fundo, e em suma, a conferência performance é uma prática artística expandida. Um tipo específico de apresentação que vai além do formato da comunicação, conferência e palestras académicas, e artistas e todos os agentes culturais, utilizado para tornar a conferência um espaço performativo que, ao combinar aspectos da dramaturgia com os da filosofia da linguagem, da retórica e da comunicação, facilita a participação intelectual e afetiva dos espectadores. A ver, vamos. É, por um lado, um formato com contextos propício à mediação, mas, por outros, inclui, explora e aborda as artes visuais e performativas. Por esta razão, é geralmente um trabalho experimental e híbrido, que quer ir além dos formatos codificados, como instalação, performance ou acontecimento teatral, e, consequentemente, assume um caráter promíscuo e heterogéneo. Em relação a esse caráter híbrido, as conferências performativas incorporam elementos, ou costumam incorporar elementos do entretenimento, do mundo do entretenimento, dos contadores de histórias, dos mídia, da internet e até da publicidade. Bom, pronto, é por tudo isto que este formato é, para mim, um desformato. Bom, eu vou avançar então para o... Tenho quanto tempo? Terminou. Terminou. Posso pedir à mesa 2 minutos?
Já que o Zé Maria, por exemplo, foi tão contido, tão, quer dizer, trataste muito bem o tempo. Eu já não fui assim. Eu estava à espera disso, ainda bem. Que há assim pessoas que respeitam o tempo. Vou-vos só falar de 2 ou 3 momentos de conferências de performances que realizei e se calhar avanço já para a primeira, que foi de facto um acontecimento marcante. Aliás, eu vi a conferência do performance do Saville Leroy e estava em residência, portanto fazia parte de 12 artistas que tinham sido, artistas ou quase artistas, que tinham sido convidados pelo Capitals para estarem em residência durante o ano. Fazíamos os seminários, tínhamos sessões e esta conferência, o Guerreiro Notebook, que fiz como minha primeira conferência performance, eu tinha algo, é um momento que ilustra tudo aquilo também que digo e a forma como eu encaro a conferência performance. Vou ler-vos um excerto e depois acabo. Reencontrei apontamentos que reivindicavam uma ação performativa ou uma possível inserção num texto para um potencial espetáculo. Selecionei 2. Uma que foi escrita com grande entusiasmo e outra com grande sobressalto. 14 de janeiro de 2003. Jogar ténis de mesa com um jogador convidado. Confesso que esta foi a nota mais problemática, pelas questões que levantou na tentativa da transposição. Eu digo imensa coisa à volta disto. O que é que seria isto levado à cena? Eu vou jogar, mas antes partilho o inquérito que eu próprio fiz, que me fez decidir ou não levar esse jogo de ténis de mesa para a cena. Quais são as várias possibilidades de significação deste momento? As hipóteses de resposta foram: apresentar o jogo de ténis de mesa como se estivéssemos numa competição? Apresentar o jogo de ténis de mesa num espaço habitual à sua prática? Promover a modalidade de ténis de mesa fora do contexto escolar e desportivo e dentro do contexto das práticas culturais? Projetar duas personagens numa sessão de diálogo, testando a pertinência da metáfora? Encenar um diálogo entre 2 personagens teatrais, como, por exemplo, Estragon e Vladimir, Momina e Verri? Eu perguntava-me isto tudo. E realmente joguei. E depois, para acabar mesmo, vejam que aqui utilizei uma coisa perfeitamente prosaica, não é? Que é um jogo entre 2 pessoas para tentar experimentar essa metáfora do teatro. E é o último parágrafo. Esta parte final chama More Than Words. Ainda um inacabamento. Tal como disse, através de Beckett, algures na obra Inominável, às vezes inicia-se algo sem saber como acabar. Num andamento difícil de fazer parar. E só partilho convosco as questões que estou a tentar também desenvolvê-las na minha investigação, na minha tese, de doutoramento, que tem a ver exatamente com as questões que vou levantando que levantei ao longo destes quase 14 anos ininterruptos de realização de conferências de performance. Há aqui questões para mim fundamentais. Tem a ver com a noção da economia da performance, a duração total, o tempo das pausas e o volume de informação, o pressuposto da produtividade dos materiais, ou seja, o estatuto dos objetos e a sua utilização obrigatória após colocação em cena e a sua improdutividade, o ritmo da ação versus corte na ação, a questão da identidade do performer versus conferencista versus pessoa. Portanto, esta ideia dos modos de apresentação do eu, a autenticidade e a inexistência da representação. A escrita com possibilidade de captação do real e do imaginário e de outras dimensões da experiência humana. As fronteiras dos géneros, que isto me interessa aqui, e a sua diluição. É uma conferência, ou é uma conferência performance, ou é só uma performance, ou é um espetáculo, ou é, aliás, uma leitura encenada, ou uma conferência de demonstração. A noção de autobiografia e autoficção. E, no fundo, esta possibilidade de o buscamento do mundo. Ou seja, a conferência performance também com possibilidade de ser algo, um campo, que nos serve para, enfim, averiguar e explorar o rebuscamento do mundo. Acabo. Um dos bons conselhos de Chico Buarque, numa das suas canções, é: haja 2 vezes antes de pensar. Ora, como este texto não é um texto sobre, sendo antes, e apesar dos acrescentos na sua vigilância, um texto que foi dito e feito, abandono, calando todas as minhas vozes, que estão sempre à espera de novas palavras, e não só. Muito obrigado.